Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor de Copacabana, no Rio de Janeiro. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, da sua família, que esse seja um momento especial, um momento em que nos dedicamos a meditar na Palavra de Deus. Por isso convidamos o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que esteja presente, abençoando, iluminando nossas mentes, nossos corações para o que queremos conversar na noite de hoje. Meu querido irmão, minha querida irmã, o ser humano, ele nasce numa realidade. A realidade de nascer em pecado, como diz a Bíblia no Salmo 51. Essa realidade, ela transformou o plano original da criação do ser humano gerado por Deus, criado por Deus. Deus criou o ser humano perfeito. Adão e Eva não tinham pecado. Nasceram à imagem e semelhança de Deus. Mas Deus deu a ele e a ela o poder de tomar decisões. E infelizmente, tentados pela ação da serpente de Satanás, eles acabaram desobedecendo a Deus. Esse é o pecado original. A desobediência de Adão e Eva à orientação, à ordem de Deus, que diz que não era para comer daquela árvore, daquele fruto, porque certamente eles morreriam. O diabo colocou a dúvida no coração da Eva e do Adão e disse a eles que não era a verdade, que eles não morreriam, mas que eles teriam o conhecimento do bem e do mal e que seriam iguais a Deus. Veja, essa tentação de ser igual a Deus, de ter o controle sobre todas as coisas, o conhecimento do bem e do mal, ser igual a Deus. Essa tentação, ela não veio só sobre Adão e Eva, ela também vem sobre todos nós. Muitas vezes nós queremos ser o Deus da nossa vida, tomar todas as decisões. Acreditamos que com o conhecimento que temos somos capazes de tomar as melhores decisões, que somos autossuficientes. Mas o que de fato somos desde Adão e Eva é pecadores, pobres e miseráveis pecadores. E hoje nós vamos ver alguns textos que apontam para essa realidade, apontam também para uma solução que transformou a raça humana de condenada por causa do seu pecado na oportunidade da redenção. E o primeiro texto que eu quero convidá-los a abrir está em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Esse texto de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, ele é claro em nos dizer que todos pecaram e todos precisam, carecem da glória de Deus. Então essa é uma realidade universal. Todos pecaram. E a humanidade mesmo reconhece. Aqui no Brasil, um dos ditados e uma das verdades mais ditas é que ninguém é perfeito, que errar é humano. E essa imperfeição é o pecado. O erro é exatamente não cumprir a lei. Amar a Deus acima de tudo, amar o próximo como a mim mesmo. Nós reconhecemos que todos são falhos, ninguém é perfeito. Até aí todos concordam. Mas será que todo mundo concorda com Romanos 6, 23? Em Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, aquilo que merecemos pelo pecado é a morte. Por isso que o ser humano que foi criado para a vida lá no paraíso, ele morre, o seu corpo morre. E há a morte eterna. Todos pecaram. O salário do pecado é a morte. A humanidade, todos os seres humanos, estão condenados a essa realidade. A passar pela morte eterna. É por mérito. A famosa, que a gente ouve a expressão, meritocracia. O que o ser humano merece, diante da sua situação de pecador, é a morte. E veja como é difícil as pessoas compreenderem isso. Pois nós acreditamos que com o nosso esforço, com o nosso pensamento positivo, com a nossa dedicação, nós somos capazes de tudo.
mas não somos capazes de nos salvar. Não somos capazes de mudar o nosso destino. Todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Mas em Romanos 6:23, o apóstolo continua: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Veja que Deus maravilhoso e bondoso nós temos. Ele sabe o que nós merecemos. Ele sabe, Ele conhece o nosso coração, sabe dos nossos pecados. Mas Ele dá de presente a vida eterna. E por que Ele faz isso? As palavras de João 3,16 nos dizem o porquê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus vem com um propósito: resgatar a humanidade, transformar o nosso destino, que por merecimento nosso nos levava para a morte, para o inferno, e Ele transforma isso através da sua encarnação, habita entre nós, morre por nós na cruz, paga o preço dos nossos pecados e nos dá a vida eterna. Mas o ser humano insiste. Mesmo muitos cristãos que creem em Jesus como seu Salvador acreditam que precisam fazer algo para ser salvos. E aí vem as palavras de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Veja se essas palavras falam em meritocracia. Veja se essas palavras apontam para a obra humana. Claro que não. Porque, diz Paulo na carta aos Efésios, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, nós fomos salvos pela graça, pelo amor imerecido. Não mereceríamos de Deus amor, misericórdia, perdão, mas é o que Ele nos dá em Cristo Jesus. Perdão, misericórdia. Ele sabe que eu e você não somos perfeitos. Ele sabe que eu e você vamos pecar, pecamos, nascemos pecadores. E Ele envia a solução. Não um paliativo, mas a solução. Cristo Jesus é a solução. Ele morreu na cruz, pagou o preço, ressuscitou, subiu ao céu e foi para lá nos preparar lugar. Olha que maravilha. E tudo isso de graça. Mas o ser humano insiste, acredita que precisa fazer algo. É impossível ao ser humano a salvação. Por isso que aquele texto de Romanos fala aqui, em Romanos 6:23, que é um presente de Deus, é um dom dado por Deus. E Ele agora nos convida a vivermos essa fé. Ele nos convida a confiar nele, a não rejeitar essa boa notícia de que todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. E mais do que isso, Ele nos convida a fazer parte da equipe que salva o mundo dos seus pecados, que é a igreja. O poder que Deus deu para a salvação em Cristo Jesus, Jesus encaminha para a igreja e diz para a igreja: ide e fazei discípulos de todas as nações. Vão, proclamem o evangelho. E esse ide não é que eu tenho que sair de onde eu estou, mas é aproveitar as oportunidades aonde eu estou. Olha o que as palavras de 1 João 3,16 nos ensinam. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Eu e você fomos chamados das trevas para a luz. Nós, condenados ao inferno, fomos chamados para a luz, a fim de fazer algo além da nossa salvação, que é anunciar, viver também para pregar ao próximo. E eu gostaria que você pensasse nesse momento em pessoas próximas de você que ainda não têm uma relação íntima com Deus. Gostaria de convidar você a orar por essas pessoas, a lembrar delas nas suas orações, de você também dar testemunho do que Jesus fez na sua vida. Jesus transformou seu destino. Ele transformou o meu destino de condenado a perdoado. E assim Ele quer fazer com todos os nossos amigos e entes queridos. Por isso, que nós também sejamos instrumento de salvação.
anunciando, testemunhando, chamando as pessoas para estudo bíblico nos nossos lares, para participar conosco dos cultos, não para encher a igreja, mas para encher o céu. Que Deus nos abençoe nessa tarefa. Ele que veio até nós e nos perdoou, que Ele nos capacite para levar Cristo para todos. Amém. Vamos orar? Querido e bom Deus, obrigado por lembrar de mim e me salvar, perdoar todos os meus pecados. Eu reconheço que o que eu mereço é a condenação, mas sou muito feliz e agradecido pelo Senhor ter me dado de presente a vida eterna. Ajuda-me, guia-me, para que eu vá ao encontro das pessoas e anuncie a elas essa boa notícia da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua participação, por assistir esse momento devocional. Desejo a você e a sua família as ricas bênçãos de Deus e convido você a participar conosco do nosso culto às 10h30, aqui na rua Santa Clara, 307, em Copacabana, Rio de Janeiro, ou através das nossas redes sociais. Um fraterno abraço e que Deus continue te abençoando.